Protestos contra o governo encolhem, mas se espalham por mais de 200 cidades brasileiras. Manifestações foram pacíficas. O governo e o PT não se pronunciaram oficialmente. No Panamá, Cuba e Estados Unidos protagonizam reaproximação histórica. Papa Francisco publica a bula do Jubileu da Misericórdia. E crianças carentes brasileiras fazem apresentação de dança pela Europa. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. Milhares de pessoas saíram às ruas novamente neste domingo para protestar contra o governo da presidente Dilma Rousseff. Segundo informações das polícias militares, as manifestações reuniram 700 mil pessoas pelo país. No Rio de Janeiro, onde mais de 15 mil manifestantes tomaram as ruas há quase um mês, a multidão parecia menor neste domingo. A Polícia do Rio e os organizadores não arriscaram um número, mas a imprensa mencionou uma média de 10 mil pessoas. A marcha seguiu pela Avenida Atlântica, em Copacabana, ao som do hino nacional e das cores da bandeira brasileira. Queremos um país governado por pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas que respeitem a população, que tenham consideração, que olhem pela saúde, pela educação, pela violência que cresce dia a dia. Os cartazes demonstravam indignação contra o governo de Dilma Rousseff e as denúncias de corrupção na Petrobras. O príncipe do Brasil, Dom João de Orleans e Bragança, participou do protesto. O movimento de hoje não tem partido, não tem cor, não tem bandeira, tem as cores brasileiras. Essa é a manifestação de a maioria da população brasileira indignada, desrespeitada pela ação de partidos e de governo que estão no poder só para a manutenção do poder e fecham os olhos para a corrupção. A manifestação se estendeu por várias cidades do país, entre elas São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Em Brasília, a concentração foi em frente ao Congresso Nacional. De acordo com a PM, havia metade do número de participantes neste domingo em relação ao primeiro protesto. A marcha deste domingo em Brasília foi em frente ao Congresso Nacional. Enquanto alguns manifestantes exigiam o fim da corrupção, outros pediam a intervenção militar. Intervenção militar não é a minha proposta. Eu não concordo. Eu acho que tem que ser através da democracia, é através do voto, é através da construção, do povo vindo à rua e dizendo que não está satisfeito. É assim que a gente muda. Cerca de 25 mil manifestantes, de acordo com a polícia, caminharam em clima festivo e familiar entre vendedores ambulantes de bandeiras e de comida. A multidão é praticamente a metade da passeata anterior, apesar de os organizadores assegurarem a presença de 50 mil pessoas. A maior concentração aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista. Foram 275 mil pessoas, segundo a polícia. Os organizadores contaram 700 mil. O governo não emitiu nenhum comunicado oficial sobre os protestos. E no Panamá, a presidente Dilma Rousseff participou da Cúpula das Américas neste fim de semana. Ela defendeu o combate à corrupção com a ajuda da internet e se encontrou com o dono do Facebook. Eles conversaram sobre um projeto para popularizar a internet no Brasil. De um fórum empresarial na Cúpula das Américas, a presidente Dilma Rousseff defendeu a ampliação da internet de banda larga para toda a população latino-americana como uma ferramenta a serviço da educação e da transparência na gestão pública. A presidente afirmou que a expansão da rede requer investimentos em infraestrutura através de associações entre os setores público e privado. A discussão foi realizada pouco antes de Dilma se encontrar com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, que promove uma iniciativa para fornecer internet de graça para setores atualmente sem conexão. O acordo pode permitir ao Brasil ter acesso ao programa Internet.org, que oferece serviços básicos da rede sem custo adicional para usuários de telefonia móvel. A
Ainda no Panamá, os presidentes Barack Obama e Raul Castro manifestaram disposição para avançar na reconciliação entre Estados Unidos e Cuba. Este era o encontro mais esperado durante a cúpula. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o colega cubano, Raul Castro, inauguraram uma nova era de relações entre os dois países. Os líderes expressaram disposição para avançar na reconciliação durante a Cúpula das Américas no Panamá, neste sábado. Raul Castro disse que está disposto a manter o diálogo e uma convivência civilizada entre os dois estados, apesar das diferenças. O cubano elogiou o presidente americano. Peço desculpas porque o presidente Obama não tem a mesma responsabilidade que os 10 antes dele. Todos eles têm dívidas conosco, menos o presidente Obama. E, em minha opinião, Obama é um homem honesto. Na sexta-feira à noite, Castro e Obama já demonstraram boas intenções com um aperto de mão, simbolizando a decisão anunciada em dezembro passado de Washington suspender parte das sanções à Havana. Obama quer também usar a cúpula para marcar o início de uma nova era de relações com a América Latina. A América não será uma prisioneira do passado. Vamos olhar para as políticas que melhorem a vida do povo cubano e promover os interesses de cooperação no hemisfério. A partir de agora, a mudança na política dos Estados Unidos representa um ponto de virada para toda a região. Os detalhes da reunião ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que aconteça em um ambiente descontraído, apoiado por presidentes latino-americanos que elogiam a aproximação. Daqui a pouco, o Papa Francisco lê a bula do Ano Jubilar da Misericórdia. O céu em Salvador deve permanecer fechado com muitas nuvens e curtos períodos de sol, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima é de 28 graus. O tempo em Curitiba nesta segunda-feira fica com curtos períodos de sol, intercalados com curtos períodos de nuvens. A máxima para hoje não passa dos 24 graus. Você tem Facebook? Eu também tenho. Quero que você seja meu amigo. Junte-se a mim e vamos chegar a 1 milhão de amigos. Assista às homilias e tenha acesso às mensagens diárias. Curta a minha página e receba diariamente mensagens de evangelização para a glória de Deus. facebook.com/Padre Eduardo. Na Revista Brasil Cristão de abril, você vai receber um pôster com orações para se preparar para a festa da Divina Misericórdia. Padre Eduardo mostra por que devemos ser misericordiosos. Veja como viver a Páscoa em família todos os dias e como é possível ser cristão no mundo de hoje. Receba também o livrinho de reflexões diárias do Santo Evangelho. Ajude-nos a evangelizar, torne-se um sócio evangelizador e receba a Revista Brasil Cristão em sua casa. Súplicas, esperança, fé, confiança. São mais de 10 anos de graças alcançadas através da novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Uma novena poderosa que transforma o impossível em realidade e pode transformar também a sua vida. Torne-se um devoto propagador recebendo em sua casa a capelinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Uma capelinha que vai de casa em casa levando as bênçãos desta poderosa novena. É o próprio Jesus batendo em sua porta. Ele pode entrar? Diga sim para Jesus e torne-se agora mesmo um devoto propagador. A
Polícia Federal realiza nesta segunda-feira uma operação de combate a fraudes ao seguro obrigatório de danos pessoais, o DPVAT. Denominada de Tempo de Despertar, a operação acontece nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Estão sendo cumpridos 229 mandatos judiciais. Entre eles, mais de 40 são de prisão e 12 afastamentos de cargo público. Cerca de 220 policiais federais participam da operação. O DPVAT é um seguro pago por motoristas e serve para que vítimas de acidente de trânsito sejam devidamente indenizadas quando necessário. Segundo a PF, o grupo utilizava de várias maneiras para fraudar o seguro, como falsificação de assinaturas em procurações e declarações de residência falsas. Depois das campanhas para a população economizar energia, o Ministério das Cidades lançou um guia com orientações para prédios públicos também gastarem menos. O guia traz as principais etapas para que a reforma de um prédio público seja mais sustentável. São quase 300 páginas com dicas de como economizar energia, que também podem ser aplicadas aos prédios particulares. Segundo o guia, a simples substituição de lâmpadas comuns por luminárias de LED, por exemplo, pode resultar em mais de 35% de economia no consumo de energia. O guia está muito claro, você tem o diagnóstico energético, uma proposta de projeto básico, como fazer esse projeto básico de forma a alcançar os objetivos que estabeleceu-se no diagnóstico, um projeto executivo, que é muito importante, né? Quer dizer, legal, eu fiz o projeto básico, como eu implanto esse projeto especificamente e, principalmente, a fiscalização do contrato decorrente. O que eu tenho que ficar atento para que aquele diagnóstico que eu seja efetivamente cumprido. Neste prédio do Serviço Florestal Brasileiro, a preocupação com o meio ambiente nasceu junto com o projeto e acompanhou toda a construção. A obra é suspensa, melhorando a ventilação, o que torna a temperatura ambiente de quem está lá em cima trabalhando mais agradável. Já as madeiras são de reflorestamento e tiveram um baixo consumo de energia quando foram preparadas para o uso. O alumínio, por exemplo, consome cerca de 130 vezes mais energia para ser produzido do que a madeira. E não para por aí. Na sala de trabalho, o ambiente é aberto, favorecendo a circulação do ar. As janelas deixam a luz natural entrar. As paredes são feitas com um tipo de concreto que ajuda na acústica e deixa o ambiente mais fresco. No teto, a mesma preocupação com isolamento térmico e acústico. Do jeito que está, a construção, que foi inaugurada há 9 anos, dispensa ar-condicionado na maior parte do ano e mais pontos de luz artificial. Interessante que quando ela começou a funcionar, a gente tinha muitos relatos dos usuários de que eles não ligavam e não ligam o ar-condicionado, porque ela é extremamente agradável, né, internamente. Eu acho que os prédios públicos, eles têm essa função de servir de vitrine de novas tecnologias, né, que visem realmente a economia do uso da energia, porque a energia é cada vez mais um fator limitante. Depois de subir por 14 semanas seguidas, a estimativa do mercado financeiro para a inflação oficial deste ano recuou na semana passada. Segundo o relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a previsão, que era de 8,2% na semana anterior, passou para 8,13%. De acordo com o IBGE, em março, a inflação oficial ficou em 1,32%. É a maior taxa desde fevereiro de 2003, quando ela atingiu 1,57%. A expectativa do Banco Central é que, a partir deste mês, a inflação mensal atinja taxas menores do que as registradas nos 3 primeiros meses deste ano, quando ocorreu a concentração de reajuste dos preços administrados, como, por exemplo, a energia elétrica e a gasolina. E neste fim de semana, o Papa Francisco publicou a Bula do Jubileu da Misericórdia, que começa em dezembro, e celebrou a Festa da Misericórdia no Vaticano, junto aos católicos do rito armênio. Em todas as catedrais do mundo será aberta uma porta da misericórdia. Diz a Bula do Jubileu da Misericórdia, lida solenemente diante da Porta Santa da Basílica de São Pedro. La Bulla Misericordiae Vultus, de indizione del Jubileo Straordinario. O pontífice também fez um apelo pela conversão de todos os membros de grupos criminosos do mundo.
por que um jubileu da misericórdia, disse o pontífice. Porque a igreja é chamada a mostrar a presença de Deus, um ano para que agradeçamos a Deus por termos sido encontrados por Ele. Papa Francisco pediu que todas as dioceses do mundo vivam intensamente este jubileu, que começa em 8 de dezembro e terá duração de 1 ano. E na Festa da Misericórdia, neste domingo, Francisco fez memória dos 100 anos do genocídio armênio. Membros do rito armeno católico concelebraram com o pontífice. Durante a missa, São Gregório Narek, da Igreja Católica Armena, foi proclamado solenemente doutor da Igreja. Durante a homilia, Francisco disse que as chagas de Jesus são chagas de misericórdia, recordando-se este dia que foi instituído pelo Papa João Paulo II. E para lembrar os 100 anos do genocídio na Armênia, começou em Roma uma exposição com peças históricas resgatadas por refugiados armênios. É uma exposição sobre arte, guerra, história e fé. 2015 marca o centenário do genocídio armênio. Os itens também refletem um tema subjacente. É uma exposição que conta a história da Armênia, a trágica história do genocídio e do ressurgimento do nosso povo. E racconta la rinascita que il popolo armeno ha avuto. Com o título Armênia, o povo da Arca, esta exposição de 2 meses acontece na cidade de Roma. Alguns dos itens de valor inestimável foram escondidos por refugiados durante o genocídio, em que mais de 1,5 milhão de armênios foram mortos sob o domínio do Império Otomano, onde hoje é a atual Turquia. 100 anos se passaram, mas esse capítulo da história ainda está muito vivo. Aqueles que conseguiram escapar fizeram de terras próximas e distantes sua nova casa. Em meio à violência e perseguição, alguns fizeram questão de proteger esses arquivos religiosos e históricos a todo custo. Eles foram salvos através das decisões conscientes de deportados e refugiados. Muitas vezes eles protegeram esses ícones com suas próprias vidas. Sua missão era salvar um importante testemunho da sua cultura. E tem de tudo, desde ícones religiosos a modelos de arquitetura e antigos manuscritos que foram passados de geração em geração. Este é o maior manuscrito feito em armênio. Ele inclui homilias e remonta ao século XIII. Ele é composto de mais de 800 folhas de pergaminho. E dada a sua dimensão e o período de tempo, é mais do que provável que uma ovelha inteira foi usada por página. Como a Armênia se tornou a primeira nação a adotar o cristianismo como religião oficial, algumas dessas peças poderiam muito bem ser os primeiros ícones cristãos a ser projetados. A Armênia, o povo da Arca, vai estar em exibição até 3 de maio e, mais do que apenas uma exposição de arte típica, ela reflete a ascensão e queda de um povo, a dor da perseguição e a força da sua revitalização. A seguir, crianças carentes brasileiras fazem apresentação de dança na Europa. O dia no Rio de Janeiro deve permanecer aberto com poucas nuvens no céu. O sol deve aparecer na maior parte do tempo. Os termômetros podem registrar a máxima de 31 graus. A segunda-feira é chuvosa em Goiânia. Em algumas regiões o sol deve aparecer, mas há previsão de pancadas de chuva com trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima pode chegar aos 31 graus. Os mais conhecidos são parto natural ou cesariana, mas existem outros métodos. Tipos de parto. Esse é o tema do Vida e Saúde nesta segunda-feira, às 7h30 da noite, aqui na Rede Século XXI. Eu, o médico, a minha equipe, é claro, esperamos por você!
CD Brado de Vitória, de Padre Nilson Mota. Canções inspiradas que animam o coração nas batalhas da vida. Canções que alimentam a fé e a certeza da vitória nos momentos difíceis. Canções espirituais que nos aproximam de Deus e nos conduzem à adoração. Canções de cura e libertação, suplicando o poder do sangue de Jesus. CD Brado de Vitória, de Padre Nilson Mota. Ligue 19 3871 9600 e faça já o seu pedido. Prepare-se para o concurso do INSS. Mais de 4.000 vagas entre os níveis médio e superior. Não perca tempo. Acesse nosso site e tenha mais chances de conquistar sua vaga. rs21.com.br/concursos. Daqui a pouco, à 1h, Décima Leite e Leandro Bolles vão debater tudo o que aconteceu nos campeonatos estaduais por todo o Brasil. Tem gol que não acaba mais. É logo após o Século News. Você acabou de ver aí, daqui a pouquinho tem Século 21 Esportes, logo depois do Século News. Vamos saber então os destaques do programa de hoje. Boa tarde, Beto Quinalha. Muito boa tarde para você também, Renata. É isso mesmo, daqui a pouquinho, 1h, estarei aqui com o Decimar, com o Leandro Bolles e estaremos, lógico, discutindo tudo o que rolou no final de semana do mundo esportivo, a começar por Superliga de Vôlei, é isso mesmo, Cruzeiro mais uma vez se sagrando campeão da Superliga de Vôlei, a gente vai contar. Vamos falar de, lógico, campeonatos estaduais, muitas decisões por todo o país. Tem também os finalistas da Copa do Nordeste, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande sensação, sucesso de público em todo o Nordeste. E, lógico, vamos falar de Campeonato Paulista, afinal de contas, todos os grandes venceram, isso mesmo. Teremos as semifinais envolvendo Santos e São Paulo. A gente já vê aí o São Paulo que ganhou da equipe do Red Bull, a equipe do Santos que ganhou do 15 de Piracicaba ontem. Tivemos também no sábado a vitória, sofrida, hein, com erro de arbitragem e tudo, mas deu Corinthians para cima da Macaca. E ontem a equipe do Palmeiras também com muitas dificuldades, mas se classificou diante da equipe do Botafogo. Então, isso e muito mais, a gente vai falar daqui a pouquinho, 1h. Estou esperando todos aqui. Tá certo. Obrigada, então, Beto. E depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto que permite a aplicação da lei de renegociação das dívidas dos estados e municípios sem necessidade de regulamentação agora vai ser votado pelos senadores. A lei que altera o indexador e facilita o pagamento de dívidas com a União foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2014, mas não foi regulamentada. O Senado deve votar nessa semana e, se a mudança for aprovada, o texto passa por outra avaliação na Câmara. A Organização Mundial da Saúde registrou algumas baixas nos casos de ebola no oeste da África. Ainda assim, a epidemia de febre hemorrágica continua a ser uma questão emergencial para a saúde pública internacional. O coordenador da luta contra o ebola da Organização Mundial da Saúde, Bruce Aylward, comemorou avanços significativos durante conferência em Genebra, na Suíça. O especialista informou que nesta semana foram registrados 30 novos contágios pelos vírus, 9 em Serra Leoa e 21 na Guiné. Bem menos que na semana passada, 82 casos, e na retrasada, 150 registros. Mas Bruce afirmou que a epidemia de febre hemorrágica ainda representa um risco real. Há casos que estão vindo de fora das áreas de controle. Ainda há mortes nas comunidades e a comissão destacou mais uma vez que tudo começou com um caso. Da situação atual até que alcancemos o zero, o ebola continua a ser uma questão emergencial de saúde pública. Transmitido pelo contato com fluidos corporais, o ebola atinge a África Ocidental há 1 ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença já matou 10.500 pessoas dos 25.000 casos detectados. Hospitais brasileiros de tratamento de câncer começaram a adotar uma pesquisa internacional para melhorar a qualidade de vida do paciente. Os dados devem servir para moldar o tratamento da melhor forma para cada pessoa.
O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. E o cigarro associado ao álcool faz com que o risco aumente ainda mais. A infecção pelo vírus HPV também pode acarretar nesse tipo de câncer. Os sintomas típicos dos tumores de cabeça e pescoço são o aparecimento de nódulos, feridas que não cicatrizam, dor de garganta que não melhora, dificuldade para engolir e alteração ou rouquidão na voz. Mas o diagnóstico só é confirmado depois de exames e biópsias. José descobriu a doença no fim de 2013. Ele faz tratamento no Hospital Universitário de Brasília há mais de um ano e sente os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Quando eu estava fazendo rádio, eu enjoei muitas coisas. Inclusive, eu estou acabado uns 5 meses que não sei o que é arroz, nem feijão, nem carne. Agora, José participa de um estudo inédito desenvolvido por pesquisadores na Europa e aplicada de forma pioneira no Brasil. Ele respondeu a 73 perguntas deste questionário online, aplicado pelo próprio médico. 30 delas se referem a qualquer tipo de câncer e 43 são específicas para tumores de cabeça e pescoço. A nossa ideia é encontrar quais os tratamentos dão melhor qualidade de vida aos pacientes sem pecar no controle de doença. A gente precisa controlar bem a doença e manter uma qualidade de vida para esses pacientes. 26 instituições públicas e privadas de todas as regiões do país já aderiram à pesquisa. A meta é, dentro de poucos anos, obter dados detalhados sobre os efeitos dos tratamentos de câncer de cabeça e pescoço. As informações devem beneficiar não só o paciente que respondeu ao questionário, mas pessoas que sofrem com a doença no mundo todo. O radioterapeuta Marcos Santos destaca a importância do estudo inédito aplicado por uma instituição federal de ensino. Essa é uma das funções fundamentais da universidade, do hospital universitário, né? Que além de ensinar alunos, além de tratar pacientes, é produzir pesquisa e produzir evidência, produzir conhecimento científico que ninguém tem, né? Crianças de um projeto de caridade brasileiros estão em um tour pela Europa fazendo apresentações de dança. E neste domingo elas se encontraram com o Papa Francisco no Vaticano. Samba, capoeira e ritmo. Muito ritmo. Eles têm rostos felizes e jovens, mas também já viveram muito abuso, negligência e morte. Eles são o grupo Meninos de Rua do Rio de Janeiro. Eles não têm pais e foram abandonados em favelas brasileiras. No entanto, encontraram segurança através da Casa do Menor. É uma iniciativa que começou com o padre Renato Chiera há 30 anos. Em uma entrevista em italiano à agência Rome Reports, ele falou da iniciativa. Eu era um jovem muito pobre, minha família também é muito pobre. Eu nunca tive condições financeiras de poder pagar um curso de dança, de capoeira, de qualquer parte artística. A Casa do Menor não é uma invenção humana ou uma invenção minha, mas sim por parte de Deus. Ele usou a mim e outras pessoas que me acompanharam para salvar a vida dos outros. Eles não viveram a infância ou a adolescência e não tiveram a oportunidade de cultivar a criança que tem dentro delas, que todos nós temos. Eles se liberam através da arte. Que c'è dentro ognuno di noi e devono, attraverso l'arte, loro si liberano. Uma dessas crianças é Maicon, de 6 anos. Padre Renato e Maicon saudaram o Papa juntos durante a audiência geral. O Papa Francisco agradeceu-lhes pelo seu trabalho e fez uma pergunta para o Maicon. Ti faccio una domanda, tu sei proprio di Rio? Dice sì, ma dice, tu credi che sia migliore Maradona o Pelé? E lui ha detto, e você o que é que tu falou? Eu falei... Neymar. Foi Neymar. Lui ha detto, é Neymar, allora sono messi tutti a ridere. Esses jovens estão na Europa realizando o show Lasciateli Sognare, ou Deixe-nos Sonhar. Eles mesmos planejaram e colocaram em prática o que aprenderam em oficinas de arte na Casa do Menor. E mostraram que com esperança e confiança, os meninos da rua podem sair da rua. A vida em uma favela está cercada pela violência, gangues e drogas. Com a ajuda da igreja e de iniciativas como essa, mais de 50 mil crianças conseguiram sair dessa vida. Século News termina aqui. Um bom começo de semana para você. Até amanhã.